Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado, né? Ontem eu não fiz a live, mas tô aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pregação, sobre como você deve identificar algumas pregações, os tipos de pregação, né? Eu vou falar especificamente da pregação expositiva, que é a pregação real, concreta, aquela bíblica mesmo, a verdadeira, a genuína, né? Aquela que não vem tratar de assuntos fora da Bíblia, mas aquela que vem tratar realmente de assunto que vem de dentro da Bíblia. Não vim aqui dar uma aula para vocês sobre pregação, porque eu não sou expert no assunto, mas eu vim falar sobre o que me foi revelado, sobre o que eu andei estudando, e muito tempo eu já havia cogitado essa ideia de me questionar, né? Eu me questionava, eu sempre questionava o que as pessoas andam pregando, o que é verdadeiro, o que é vindo realmente de Deus e o que não é, porque nem todo aquele, como está escrito na palavra de Deus, que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, ou seja, nem todo aquele que fala de Deus, que fala da palavra de Deus, realmente está bem intencionado. Vocês sabem muito bem disso, porque hoje em dia tem muitos pregadores, tem muitas pregações, tem muitas lives, né? E isso virou mesmo meio que um boom depois, principalmente da pandemia. Então, tem muitos pregadores bons também, né? Nós vemos muitos pregadores bons e eu assisto muitos pregadores bons, então eu vou ali meditando na palavra, eu vou absorvendo aquilo que é bom, aquilo que eu vejo que realmente é de Deus, que está pautado dentro da Bíblia, e eu absorvo para mim, e o que não é de Deus, eu descarto, né? Então, ser um ouvinte da palavra, ser uma pessoa que busca a palavra de Deus como uma paixão, quando você é apaixonado por Deus, quando você é apaixonado pelo Evangelho de Jesus Cristo, você aprende a garimpar na palavra, ou seja, buscar o melhor, aquilo, e o Espírito Santo vai te norteando, vai te dando meios de você entender que aquilo ali é dele ou que não é, que aquilo ali é de Deus ou que não é, separando o puro do impuro, separando o joio do trigo, né? Então, vamos falar sobre isso hoje, né? Nós devemos idealizar o sermão de modo a alcançar um propósito positivo e amplo, né, de uma pregação, que é a verdade central, sobre passar essa verdade central da Bíblia para as pessoas que ouvem. Além disso, o conteúdo deve ser aplicado, né, na nossa vida, né? Tudo que vem da palavra de Deus, tudo que vem da Bíblia, tudo que vem de dentro da Bíblia deve ser aplicado à nossa vida. E o pregador, a pregação, o sermão em si, ele tem que estar envolvido nisso. Ele tem que fazer com que os ouvintes queiram empregar em sua vida isso, né? A gente não deve basear nossas pregações em nossas necessidades, mas sim, como filhos de Deus, nós devemos nos relacionar e nos posicionar diante das coisas de Deus, né? E não necessariamente por precisão, porque hoje em dia prega-se muito sobre isso, né? Nós devemos fazer por senso de prazer em estar no Pai, ser dele, ser o filho dele, né? O qual nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus, né? O problema é que, como somos pecadores, né, como diz no livro escrito que eu estava lendo, né, de Albert Miller, ele diz que muitos de nós estamos cegos devido às necessidades, né, as nossas necessidades corriqueiras do nosso dia a dia, né, e isso causa uma cegueira na gente, as nossas reais necessidades. Ao invés da gente estar voltado, pensando para redenção e reconciliação com Deus, nós focamos em necessidades passageiras, necessidades de segurança financeira, necessidades de um avanço familiar, um avanço profissional, né? E nós não devemos ir ao Pai só por essas coisas ou por essas coisas, mas a centralização de você buscar a Deus, como Cristo pregava, é você no Pai e Ele está em você. É uma paixão, é uma
é uma doação, é uma reciprocidade. Você está nele, ele está em você. Você está buscando ele não pelo que ele lhe oferece, não por ganhos financeiros, não por avanços profissionais, não por isso, mas por prazer de estar na presença dele, por ser filho dele, por querer pregar isso, ou seja, aplicar a sua vida, né? E muitos são os sermões que são feitos para atender essas necessidades, esses interesses corriqueiros, interesses que logo vão desaparecer, né? Então, por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque ele estava falando disso, que quando a gente busca com paixão o reino dos céus, quando a gente busca a Deus com paixão, com amor, com senso de prazer de estar na presença dele, as outras coisas não são necessárias que nós pedimos, porque Deus vai nos dar deliberadamente, né? Ele vai nos prover de alimento, ele vai nos prover da vida financeira melhor, ele vai nos prover de um emocional melhorado, de um âmbito familiar melhor, né? Ele vai nos rodear com essas coisas. Por isso que Jesus disse, veja os lírios do campo, né? Que não fiam, mas eles nem Salomão se vestiu como um deles se veste, ou seja, aquele que tem prazer em estar na presença de Deus, Deus provê todas as coisas e não é necessário que você peça, né? E claro, eu entendo que algumas orações devem ser especificadas, porque Deus ele é organizado, você deve organizar suas orações. Eu costumo organizar minhas orações, eu não saio por aí orando por Senhor, obrigada por isso, me dê uma casa, me dê um carro, Senhor, me dê saúde. Não, é por temas, né? Hoje eu vou orar pela minha vida financeira, hoje eu vou orar mas não necessariamente isso tem que ser o nosso impulso para ir buscar a Deus. O nosso impulso para ir buscar a Deus deve ser a paixão, o amor, o prazer de estar na presença dele, né? Mas não necessariamente nós devemos ficar na presença de Deus, se trancar no quarto só porque nós queremos essas coisas. Porque aí daí a gente vai pensar, então Cristo morreu na cruz só para que eu tivesse uma vida financeira melhor? Cristo morreu na cruz só para que eu tivesse um carro, uma casa, um marido, um filho, um ambiente familiar melhor? Ou uma carreira de avanço melhor? Não, né? Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu em amor a nós. E nós devemos reciprocidade a esse amor. E não é de qualquer forma e de qualquer maneira. Nós devemos ter senso de prazer, de paixão de estar ali, cortejá-lo, estar com ele. Assim como você corteja alguém que você quer namorar, assim como você fica entusiasmado em encontrar aquela pessoa amada, assim você tem que estar entusiasmado diante de Deus para encontrar Deus e para encontrar Cristo. E é esse tipo de paixão que os pregadores têm que pregar nos púlpitos, para que as pessoas entendam que tudo que é passado na Bíblia tem que ser aplicado em nossas vidas. E não fazendo pregação por interesses ou necessidades, né? Alguns, por outro lado, falham em proclamar a verdade do evangelho. Muitos pregadores com o intuito, né, de alegrar ali a plateia, de alegrar os irmãos e até mesmo de agradar, né? Passar uma mensagem proveitosa, entre aspas, né? E até mesmo umas mensagens mais práticas. Então passam mensagens rasas e não aprofundadas no amor de Cristo, mas sim aprofundado no financeiro, na busca de cura, de libertação, ou fazem correntes e correntes e correntes, né, em torno disso. E o amor, né? Você está ali porque você quer algo de Cristo, ou você está ali porque você o quer para sua vida, porque você quer fazer parte de um relacionamento com ele, você quer ter um relacionamento sólido com ele. Então é disso que se trata a palavra de Deus. Então nós temos que diferenciar esses tipos de pregadores daqueles verdadeiros que querem realmente passar a palavra de Deus, e daqueles rasos que somente querem fazer pregações com o intuito de agradar a plateia, para se ter mais cristãos, para se ter mais pessoas para dizimar nas igrejas, né? Então, esse é o erro das pregações hoje em dia. Eu tenho analisado muito, tenho estudado sobre isso, e muitas pessoas saem e entram da igreja corriqueiramente por isso, porque
A pregação, ela deixou de ser profunda, ela deixou de ser sobre o amor de Deus, ela passou a ser sobre coisas que Deus pode nos dar, e isso é raso, né? Isso é fútil, né? Nós devemos buscar arraigadamente, né, o reino de Deus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, ele já fala. Quando ele fala sobre todas as coisas, ele está falando, se você amar a Deus deliberadamente, com muito amor, com esse amor a ponto de nada mais importar para você, o resto ele vai lhe dar, com certeza. Porque Deus vai ver a intenção do teu coração e vai ver o grau e a qualidade de amor que você sente por ele, né? Então, as pessoas elas se esquecem de ser claras com relação à mensagem central do Evangelho. Elas fazem pregações rasas, baseadas em necessidades corriqueiras, né, que vão passar e as quais nós já temos essa promessa, né? Então, é uma pobreza de pregação, uma raridade você ouvir uma pregação mais aprofundada sobre o que era o amor de Deus, o que é realmente o Evangelho, do que se trata realmente o Evangelho, né? É a decisão de realmente pôr em prática o que Cristo nos ensina como o verdadeiro Evangelho. E isso se torna algo sério, porque se a gente esvaziar essa parte da palavra, que é a verdade de Cristo, que é a salvação e a prática dessa atitude para que a gente chegue a essa finalidade do Pai, e isso é um pouco perigoso, porque as pessoas se afastam, né? Se afastam de Deus totalmente. E isso não se torna tão importante, porque quando a pessoa ela alcança aquilo que ela queria, aí ela já não dá tanto valor assim. Então as pregações devem ser sobre o verdadeiro Evangelho, sobre o realmente permanecer no Pai e o Pai em nós. Quando Jesus falou isso, ele estava falando de nós ouvirmos e praticarmos tudo que vem dele, e assim será feita a vontade de Deus em nós, né? Os apóstolos deveriam ser o nosso modelo, porque Paulo escreveu as cartas, né? Paulo escreveu as cartas porque ele identificou muito bem essa tendência, né? E ele sabia que essa tendência iria se expandir. E hoje se tornou um problema bem grande realmente essa tendência, né? Essas pregações desprovidas de exortações reais, de valores cristocêntricos, distorcidos, feitos para agradar a homens e não agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus só pelo fato de você, não que Deus queira que nós estejamos com Ele, mas que você queira estar com Deus, que você queira estar disposto a largar qualquer coisa para que você esteja com Ele ali. É um prazer enorme que Ele sente em ver um coração voltado dessa forma para Ele. Que pessoa vai obrigar ou subjugar a outra a ter um relacionamento com ela de uma forma que ela não queira? Como se fosse uma obrigação. Eu creio que nenhum relacionamento funciona assim. Se você está dentro de um relacionamento, você está ali por livre e espontânea vontade, né? Agora, quando isso se torna uma obrigação para você, aquele relacionamento já não é tão legal, já se torna um relacionamento pesado para você, como se fosse um fardo. E Deus não quer que nós estejamos com Ele dessa forma. Ele quer que nós queiramos estar com Ele apaixonadamente, e todas as outras coisas serão acrescentadas, porque aí Ele vai ver senso de prazer em você estar com Ele. E você está ali dividindo a sua vida com Ele e entendendo que nós dependemos dele para tudo e por tudo. E que esse amor, quando é separado, traz um luto para a gente e traz consequências. Quando essas consequências vêm, às vezes a gente não consegue lidar com elas, a não ser que nós voltemos a Deus, né? Então, os apóstolos deveriam ser o nosso modelo, né? E que essa tendência, ela se tornou um problema hoje em dia, por isso, nos dias de hoje. As pregações, como eu falei, estão desprovidas de exaltação real, de valores reais, cristocêntricos, que foi feito somente para agradar os homens, né? Paulo, ele pregava genuinamente a morte de Jesus, o sepultamento e a ressurreição. Ele não pregava outra coisa. Ele dizia que Cristo morreu por nós e que a salvação era para todos, principalmente para os gentios.
que eles chamavam na época gentil, né? E era tão forte isso nele que as pessoas começaram a perseguir ele, porque viam que essa verdade era tão séria nele, tão arraigada, que as pessoas começavam a ter ciúmes, invejas, né? Tinha pessoas até que queriam ganhar por dinheiro aquilo que Paulo tinha, né? E aí ele disse, não, teu dinheiro seja contigo, né? Para a tua perdição, porque as coisas de Deus não são ganhas dessa forma, né? Então ele pouco se importou se ele ia sofrer ou não. O que ele queria era fazer, era realizar o chamado que Deus deu para ele. Por quê? Porque ele tinha um senso de prazer, de paixão, de amor, de estar ali naquele estado pregando a palavra de Deus a qualquer custo, custasse o que custasse para Paulo. Não importava, ele queria pregar a palavra do Pai, porque ele foi tão derramado de amor em si que ele não conseguia conter isso nele, né? Quando os apóstolos foram levados aos mestres da lei, que disseram para eles se calarem, para eles não pregarem a palavra, eles disseram que eles iriam morrer, mas que eles não iam parar de pregar a palavra, né? Então é esse senso de amor, de prazer em estar na presença de Deus que nós devemos ter, né? Ter essa forma genuína e verdadeira diante de Deus. E é isso que Deus quer. Ele não quer um relacionamento forçado, jamais ele vai te forçar alguma coisa. Para isso ele nos deu o livre-arbítrio. Na verdade, ele quer que nós queiramos estar na presença dele, que nós ansiamos por estar na presença dele. Por isso que diz no Salmo 42, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim minha alma anseia por ti. Isso o salmista dizia porque ele sentia paixão, ele sentia amor em estar no estado natural de estar com Deus, no relacionamento natural de estar com Deus. Ele se alegrava e se regozijava nesse relacionamento e se derramava dentro desse relacionamento. Por isso o salmista fala, assim como a corça anseia pela corrente das águas, ou assim como a corça tem sede pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, pela sede do Deus vivo. Ou seja, isso é um amor extraordinário, que se todo mundo sentisse, suas vidas melhorariam, né? Claro que vamos ter problemas, vamos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, quando ele diz eu venci o mundo, é porque Deus nos dá essa força de vencer qualquer problema. Se você tem esse senso de prazer, esse amor, essa paixão, né? Esse desespero de alma por Deus, como diz lá no Salmo 42, depois vocês leem, você vai entender que o salmista ali era tão apaixonado por Deus, ele descobriu um amor tão extraordinário que na face da terra não existe, nos homens não existe. Mas ele aprendeu isso com Deus. E ele se derramava diante disso, e ele ansiava por estar na presença de Deus, ele tinha um senso de prazer de estar na presença de Deus. Ele almejava por estar na presença de Deus. Isso é um relacionamento sério, isso é um relacionamento com responsabilidade, isso é um relacionamento com senso de prazer, de gozo, de estar ali diante daquela pessoa. Você anseia por estar com ela, você quer estar com ela, você quer ouvir, você quer colocar na sua vida tudo sobre ela, né? Então é isso que Deus quer de cada um de nós, e isso que nós deveríamos ouvir nas pregações, essa paixão, esse amor. A pregação tem que lidar honestamente com a nossa realidade de pecado humano. Quando é pecado, né? Então nós não podemos mediar isso, nós devemos falar com verdade, com honestidade, né? Porque nos dias de hoje existe muita especulação sobre o assunto quanto à maneira genuína do evangelho de pregar, né? E se faz difícil, e muitos se negam a ouvir pela sensibilidade de hoje em dia, né? Que as pessoas chamam de mimimi, eu chamo de sensibilidade em si. Porém, é verdade que nós devemos pregar sobre o evangelho central, sobre do que se trata a pregação eficiente do evangelho central. Porque se você retirar esse amor da centralidade do evangelho, você o torna ineficiente. Aí não se pode chamar de pregação, né? Se pode chamar apenas de palavras vazias, porque aí não vai estar apregoado na sua alma. A pregação não vai exortar
tanto quanto os seus pecados merecem ser exortados, né? E aí não vale de nada, e você não consegue edificar aquela pessoa, né? E quem ouve você não edifica você mesmo que está pregando e não edifica quem está te ouvindo, porque se torna uma pregação rasa, se torna uma pregação que se absteve do amor de Deus e que não girou em torno do que realmente é o evangelho, não girou em torno do que realmente é uma pregação verdadeira, genuína e aprofundada na palavra de Deus. Se tornou uma pregação ineficiente, ineficaz, e os ouvintes vão cansar de ouvir. Mas quando você fala da pregação verdadeira, assim como Paulo pregava, ele pregava com tanta genuinidade a palavra de Deus, com tanto afinco, com tanta verdade do que era o evangelho, que onde ele ia, era difícil alguém não se converter. As pessoas queriam tocar em suas vestes porque ele exalava amor. Ele exalava amor não só na sua voz, na sua pregação, na sua dictória, mas ele exalava amor de todos os poros, né? Então é isso que os pregadores de hoje têm que ter: paixão, amor por Deus, pelo evangelho de Deus, por pregar a verdade central, genuína, e entregar isso ao nosso próximo, aos nossos ouvintes, a nós mesmos. Nós devemos isso porque nós devemos aprender isso do Pai, e não pregar sobre a estabilidade financeira, sobre comprar uma casa, sobre comprar um carro. Gente, são coisas pequenas, isso são coisas fúteis, né? Então, como Jesus disse, do que vale o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, né? Se você se apregoar nessas coisas, se você se fixar nessas coisas, o que realmente importa, você deixou de mão. E aí você acaba perdendo a sua alma, você acaba perdendo o foco do que realmente é Deus para você, o que realmente você veio para ser criado, né? E a palavra muitas das vezes age como espada, né? Lá em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra é viva e eficaz e mais afiada do que a espada de 2 gumes. Ou seja, ela penetra no íntimo da tua alma. Se você apregoar essa palavra dessa forma, eu tenho plena certeza que as congregações cresceriam muito mais em entendimento, muito mais em sabedoria divina vinda de Deus, do que em sabedoria do homem e doutrinas do homem, porque o homem ele enche a igreja, as congregações da doutrina dele mesmo, do que ele acha, e aí esvazia da palavra de Deus. E aí isso se torna ineficiente. E as pessoas não querem isso, elas querem ouvir o que é a verdade. E aí acaba que, né, aquelas pessoas ficam desigrejadas, ficam sem rumo, ficam desiludidas, porque são coisas pequenas, coisas corriqueiras, coisas fúteis que logo vai acabar. Mas se a gente apregoar a palavra do jeito que ela é viva e eficaz, já diz, né? A palavra de Deus, ela não mente, ela nunca volta vazia. Então você vai estar plantando o amor de Deus, você vai estar fazendo a sua parte, e com certeza o Espírito Santo vai fazer a parte dele, que é a eficácia da palavra, porque quem convence o homem do pecado não é o pregador com sua pregação, não é a sua eloquência que vai fazer com que aquela pessoa se arrependa, é o Espírito Santo de Deus. Você apenas tem que pregar ali de dentro da verdade da Bíblia, e não da tua verdade, não da tua doutrina, e não do que você acha dos teus achismos, mas sim de dentro da palavra de Deus, né? E aí você vai estar fazendo a sua parte, o Espírito Santo com certeza vai fazer a parte que lhe cabe, para o que ele foi criado, para o que ele foi feito, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela move montanhas, né? Você pode estar passando por qualquer problema que seja, se você ler uma parte da Bíblia, aquela aflição vai embora, né? Porque nós somos preenchidos pelo amor de Deus através da palavra, né? Não são só letras ali dentro da palavra da Bíblia, não. São palavras sagradas de Deus, inspiradas nos homens, né? Deus inspirou a homens para escrever essa palavra, mas a eficácia veio dele, né? A eficácia de fazer acontecer, de você se arrepender, de você ter um encontro espiritual com Deus, vem de Deus, né?
E é disso que nós devemos, né, tratar. E nem sempre a pregação vai ser agradável. Às vezes a pessoa não quer ouvir, mas se você escolher só o que lhe agrada, você não está servindo a Deus deliberadamente bem, né? Você tem que ouvir a pregação como ela é. Paulo não pregava pisando em ovos. Paulo pregava o que era realmente que estava escrito ali na palavra, que realmente Cristo havia trazido a ele, a mente dele, para que ele pregasse. Muitos se convertiam, muitos queriam jogar pedra, muitos queriam prendê-lo, né? Teve um episódio em que Paulo foi dado como morto e arrastado para fora da cidade, porque alguns não aceitaram a palavra tão dura que era dele, né? Não se trata de subir o púlpito e apontar o erro do irmão, se trata de subir lá e pregar a palavra de Deus como ela é, como ela se apresenta na Bíblia, como Deus a trouxe, como Deus inspirou para os homens, e não você criar caminhos tortuosos, caminho mais agradável para que o irmão ouça, que ele não fique com o coração tão achando que você é um pregador duro. Não, seja genuíno, porque Deus vai fazer a parte dele. Tenha confiança na palavra de Deus, porque você fazendo de uma forma diferente, você vai estar tirando a confiança, você vai se mostrar uma pessoa que realmente não confia naquilo que está pregando. Para você pregar uma coisa verdadeira, você tem que ler, estudar e entender que você precisa passar aquilo do jeito que tá, da forma que tá. Porque se você muda isso, então você não está confiando no Deus verdadeiro. Você vai estar com medo de tropeçar em algumas pessoas e que as pessoas podem... não gostei da pregação do pastor. Paciência, não gostou, não posso fazer nada, né? Mas essa é a palavra de Deus, tá? Então Paulo, ele não se importava com o que as pessoas iam pensar, ele não era arrogante, tá? Mas ele é muito humilde. Se você ler Atos, você vai entender. Se você ler as cartas Tito, Filemon, Atos, 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai entender o caráter de Paulo e com que caráter ele pregava, com que veemência ele pregava, com que tipo de amor ele pregava, mas ele não deixava de pregar só porque alguém ia se desagradar, não. Ele pregava. Agora você não pode também subir lá, Deus mandou eu falar isso para você. Não, você tem que pregar o que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus, né? Se você ouvir outra pregação que não seja essa, Paulo disse, que essa pessoa se torne anátema, né? Que essa pessoa se torne anátema, ou seja, não é verdadeira. Se algum anjo vier e trouxer outro tipo de pregação que não seja essa pessoa é anátema, ou seja, não é verdadeira. Não há outro evangelho a não ser isso. Então você tem que pregar realmente o que está na Bíblia, com confrontação, mesmo que seja desagradável. Não podemos ficar, tirar da Bíblia só aquilo que nós gostamos, né? E ser infiéis em ouvir. Nós devemos ser fiéis em ouvi-la, mesmo que isso nos desagrade, mesmo que isso nos traga um descontentamento, né? Porque só assim nós vamos saber realmente amar a Deus sobre todas as coisas. E é disso que trata a live de hoje. Sobre amar a Deus até que nada mais importe, né? Sobre você pregar a palavra de Deus até que nada mais importe. Sobre você exalar pelos seus poros amor por Deus, amor pela obra dele, amor pelo próximo. Quando você aprender a ter esse amor em ti, mesmo que você se chateie com alguém, mesmo que você venha ter problemas no seu dia a dia, você vai aprender a pedir perdão mais rápido do que perdoar. Ou seja, mais rápido do que teu pensamento. Assim como você vai se estressar, assim como você vai se zangar, você vai logo em seguida pedir perdão para Deus e logo em seguida você vai perdoar outra pessoa e você não vai guardar rancor, porque o amor tá tão grande em você que não tem espaço para rancor, não tem espaço para descontentamento, para desagrado, né? Isso é o verdadeiro evangelho de Deus. E você começa a ter empatia pelas pessoas. Você consegue orar pelas pessoas, mesmo que elas sejam insuportáveis ao teu ver, ao teu entender. Mesmo que você ache
tenha uma opinião formada anteriormente, tenha tido uma opinião formada anteriormente sobre aquela pessoa, de achar que, essa daí não tem mais jeito. Não. Quando você ama a Deus deliberadamente, genuinamente, assim como o salmista diz no Salmo 42, como você anseia, né, pela presença dele, quando você anseia por estar relacionado com ele, tudo em você é amor, né? Então ele fala que o amor encobre multidões de pecados. Quando ele está falando de pecados, ele está falando de todos os erros que o ser humano pode cometer na vida, de todos os dissabores da vida. Então, o amor que Cristo coloca em nós, esse amor que brilha tanto em nós, nós devemos levar para as nossas pregações, para os nossos testemunhos, levar para os nossos entes queridos, até para os inimigos. Quando Jesus disse, orai pelos seus inimigos, porque ele estava cheio de amor falando isso. Uma pessoa que não tem amor, ela não pode abrir a boca para dizer, ore pelo seu inimigo. Ela não tem como. No mínimo, ela vai querer fazer mal a essa pessoa. Mas orar pelo inimigo, não. E quando Jesus disse, orai pelos seus inimigos e pelo aquele que vos perseguem. Porque ele tem um entendimento tão grande do amor ao Pai, porque ele disse, o Pai está em mim, eu não posso fazer nada de mim mesmo. O Pai está em mim e eu nele. Isso é amor. Isso é amor. Ele estava tão preenchido de amor que ele podia orar por quem quer que fosse e perdoar quem quer que fosse. E nós temos essa capacidade de fazer isso, não porque ele era santo, mas Jesus era santo, ele conseguia. Nós também conseguimos, porque ele fala que a gente vai ter aflição no mundo, mas para a gente ter bom ânimo, porque a gente vai vencer o mundo. Quando ele está dizendo que a gente vai vencer o mundo, ele está dizendo que a gente vai vencer toda e qualquer coisa, desde que a gente plante amor dentro de nós, para que a gente transborde para outras pessoas. Seja em pregação, seja em testemunho, seja em orações, seja em exortações, até para você exortar, até para você chamar a atenção de uma pessoa. Quando você está preenchida do amor de Deus, você tem humildade o suficiente para saber chamar a atenção, para saber exortar, para saber ajudar a pessoa a chegar num caminho de Deus, num caminho de luz. Porque nós somos luz do mundo e somos o sal da terra. Se esse sal se tornar insípido, só será usado para ser jogado fora, né? Então a gente não deve amargar a nossa vida com falta de amor. Nós devemos nos preencher, ter senso de prazer de estar na presença de Deus e nos perguntarmos, será que realmente eu amo a Deus? Será que realmente eu o amo a ponto de eu abrir mão de toda e qualquer coisa e amá-lo acima de qualquer coisa até que nada mais importe? A não ser estar na presença dele e estar com ele, né? Então, é um amor tão grande que você consegue sentir, que ele deposita em você, que você sai por aí, você quer sair pregando para todo mundo, você quer sair beijando todo mundo, você quer sair falando de Deus, da Bíblia, realmente, e não o que você acha, e não sobre, eu vou orar para mim ter um carro, eu vou orar para mim ter uma casa, eu vou orar para mim ter uma vida financeira melhor. Isso para você nem vai importar tanto. Vai importar porque nós vivemos nesse mundo. Mas se é que você me entende, isso não vai estar num patamar acima. O que vai estar acima é Deus, sobre todas as coisas. E aí você vai entender aquele versículo quando ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, né? E não vamos amá-lo por temor, por medo de ficar, ou por medo de cair em pecado, não. Vamos amá-lo por senso de prazer, de estar na presença dele. Quando você ama alguém, você almeja por estar na presença daquela pessoa. É igual quando você está namorando com alguém. Você não vê a hora de chegar do trabalho, tomar aquele banho, vestir aquela melhor roupa para você se encontrar com aquela pessoa, né? Você está pensando naquela pessoa o dia inteiro. E é esse amor que nós devemos a Deus. Porque foi assim, e é assim que ele nos ama. Ele deu seu único filho para morrer na cruz por nós. Porque nós daríamos um amor medíocre a ele? Não, ele merece muito mais. Ele merece nós, ele merece o nosso coração. Ele merece o nosso pensamento constante, né? Então é disso que se trata. Então, eu encerro essa live hoje. Amo vocês de todo o meu coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amo vocês em Cristo Jesus. Leiam
Salmos. Eu tô lendo Provérbios, é um livro muito bom, eu indico muito, traz muita sabedoria pra gente. Logo em seguida eu vou para Salmos, né? Porque eu já li a Bíblia toda, mas aí eu tô lendo assim os livros que eu gosto, não só os que eu gosto, porque eu gosto de todos os livros da Bíblia. Se eu for dizer, eu gosto só desse, eu tô mentindo. Todos os livros da Bíblia eu aprendi a amar, porque eu vejo de uma forma diferente, cada um deles fala comigo de uma forma diferente. Mas eu tô lendo Provérbios agora, me traz muita sabedoria. Então peço que vocês leiam Salmos, Provérbios, é muito bom. E leiam os livros que Paulo escreveu. Paulo escreveu 13 cartas, né? Ele escreveu 9 cartas às igrejas e 4 cartas, né, para Tito, Filemon e Timóteo. Então eu peço que vocês leiam para que vocês tenham um entendimento de vocês mesmos, para que vocês vejam a verdade de Deus, né? Não deixe que ninguém diga ao contrário da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, para pessoas que não entendem, que não leem a Bíblia, pregadores que são rasos. Então, sejam aprofundados na palavra de Deus. Tchau.